Me chamo Adriele, todo mundo me chama mais como Drica, me conhece mais como Drica. Tenho 24 anos, tenho 2 filhas, a Valentina, de 3 anos, e a Bela, de 11 meses. Faz 1 aninho agora, no primeiro do ano, dia 30 de dezembro, na verdade. E tenho pouquíssimo tempo para trazer a boa nova para vocês, que é a palavra de Deus, né? Mas nesse pouco tempo, vocês irão se sentir renovados pelo Espírito Santo, porque vocês já estão sendo renovados pelo Espírito Santo. O grupo está sendo uma bênção, não tá? O início, todo o início, já foi uma bênção. Deus já foi tocando o seu coração. E isso que é o Natal na nossa vida, né? Tem muitas pessoas em que, para mim é assim, o meu Ano Novo, eu não comemoro no dia 31. O meu Ano Novo eu comemoro no Natal, porque para mim tudo se inicia ali, que é com o nascimento de Jesus, né? O meu Ano Novo se inicia ali, a minha vida se inicia ali, o meu novo ano se inicia ali, com Jesus. Então, eu queria convidar vocês a pegar a palavra em Isaías 9, do 1 ao 6. Na Ave Maria, é a página 950, para a gente pegar mais rapidinho. Amém? Então a palavra diz assim: o povo que andava nas trevas viu uma grande luz sobre aqueles que habitavam uma região tenebrosa. Resplandeceu uma luz. Vós suscitais um grande regozijo, provocais uma imensa alegria. Rejubilam-se diante de vós como na alegria da colheita. Como exultam na partilha dos despojos, porque o jugo que pesava sobre eles, a coleira de seu ombro e a vara do feitor, vós os quebrastes, como no dia de Madiã. Porque todo o calçado que se traz na batalha, e todo o manto manchado de sangue serão lançados ao fogo e se tornarão presa das chamas. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. A soberania repousa sobre os seus ombros. E ele se chama Conselheiro Admirável, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Seu império será grande e a paz sem fim, sobre o trono de Davi e em seu reino. Ele o firmará e o manterá pelo direito e pela justiça. Desde agora e para sempre, eis o que fará o zelo do Senhor dos Exércitos. Palavras do Senhor. Então a palavra fala sobre aquele que veio para nos salvar, né? Que é Jesus. Fala sobre esse menino que veio tirar tudo aquilo em que é o peso que trazia a morte, o pecado, que não havia salvação para o povo. É isso que diz a palavra, de que veio este Jesus para tirar todo o peso da humanidade. Tudo aquilo que pesava sobre a humanidade como morte, como destruição, veio esse Jesus para trazer a paz, para trazer a alegria, para trazer a nossa salvação. Mas eu queria falar mais sobre a Virgem Maria. Já tivemos todo um momento, né, de Nossa Senhora. E quando eu penso no nascimento de Jesus, acredito que todos vocês, não tem como pensar no nascimento de Jesus sem pensar na Virgem Maria, certo? Isso é muito prático. Por exemplo, quando uma mãe tem um filho, a gente quer logo ver o nenê. Mas a gente também se preocupa com a mãe, não é verdade? Ai, passou bem? Como é que foi no parto? Como é que aconteceu? Ela está conseguindo dar mamar? Ela está né? É assim, a gente se preocupa com a mãe. Como é que a mãe está passando? Como é que a mãe está cuidando do filho? A gente também se preocupa. Então, na verdade, hoje eu vim falar um pouco de Nossa Senhora. Dessa espera de Nossa Senhora. Desses 9 meses em que ela passou cuidando de Jesus. Desse sim que ela deu para Deus, para o anjo, para que ela carregasse Jesus. E o que mais me chama a atenção
é que se Jesus é o nosso Salvador, certo? Jesus é aquele em que veio para nos salvar, para nos libertar. O ventre de Nossa Senhora era santo, era puro. Porque Deus, de maneira alguma, iria permitir que viesse Jesus num ventre que não fosse puro, que não tivesse um coração limpo, que não fosse reta, que não buscasse o serviço a Deus. Por quê? Porque a promessa de Deus não iria se cumprir. Porque Nossa Senhora não ia criar Jesus da maneira que era para ser criada, não é? Se ela não fosse pura, se ela não fosse santa, se ela não buscasse, se ela não fosse reta a Deus, se Deus olhasse e dissesse, não, é aquela. Se Nossa Senhora não fosse desse jeito, a promessa de Deus não iria se cumprir. Porque a Virgem Maria ia criar de outra maneira. Não ia criar da maneira em que a promessa fosse se cumprir. Então o Senhor escolheu ela porque ela era pura, porque ela era reta, porque ela ia cumprir a promessa de Deus, ela ia permitir que a promessa de Deus acontecesse. Ela não ia roubar a promessa de Deus, ela ia permitir que a promessa se cumprisse. E entrando mais no testemunho, assim, eu me lembro muito de quando eu engravidei. Eu recém tinha me casado. Eu tinha 20 anos quando eu casei. Eu vivia a castidade com o meu marido. Eu casei virgem e logo que a gente casou, eu engravidei, né? Todo mundo ri porque foi de muita sede ao pote, né? Mas a gente logo engravidou. Deu um mês, eu engravidei. E eu fiquei muito apavorada. Muito, 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 porque eu tinha só 20 anos. Eu tinha todo um sonho que não era ter filhos, porque eu casei. Quando a gente casa, é para ter filhos, senão a gente não casa, né? Mas não era o que eu queria para aquele momento. Era outra coisa. Eu recém tinha me formado, eu sou formada em moda. Eu tinha me formado 6 meses antes de casar. Era tudo programado, né? A minha vida sempre foi toda programada. Eu me formo, caso, vou esperar uns 5 anos, daí eu vou ter filho, tudo assim. Mas as coisas de Deus não são assim. E eu fico pensando que Nossa Senhora, quando ela disse sim, no momento que ela disse sim, foi automático. Todos os sonhos, planos dela, ela teve que deixar. Isso não é egoísmo de Deus. Isso não é egoísmo. Porque o melhor Deus tem para nós. O melhor Deus tem. E eu me lembro que quando eu engravidei, eu fiquei muito nervosa. Muito nervosa porque eu fiquei pensando, meu Deus, eu tenho 20 anos, eu queria fazer toda uma carreira antes profissional, e agora como é que eu vou fazer, como é que eu vou criar, e como é que vai ser, fiquei muito preocupada. E o João, meu marido, ele ficou muito tranquilo. Sempre tem um que tem que ser tranquilo, né? Porque senão os dois não dá. Eu me lembro que eu chorava em cima da cama e eu dizia, mas por quê? Por que agora? Eu chorava. Ele me olhou e disse assim, tu não disse sim para Deus? Daí eu parei, olhei para ele e disse, sim. O sim é assim. A gente não olha para trás. O sim é para frente. É Ele quem faz. E eu, amém. Naquele momento eu disse, não, amém. Eu disse sim para Deus. E foi Deus que quis. Então eu quero. Eu quero. A partir de agora, eu quero esse sonho. E assim foi toda a gestação. E daí, como eu estava em casa, porque daí eu sentia, no início da gravidez, eu sentia muitas dores, muita cólica, assim. E eu trabalhava como vitrinista. Eu trabalho ainda como vitrinista. E na época eu trabalhava como vitrinista e eu subia muita escada, pegava manequim muito pesado, toda aquela função. E daí a médica pediu que se eu pudesse largar, era para mim largar, né? Se a gente tivesse condições de ficar em casa. E graças a Deus a gente tinha. E eu optei em ficar em casa. E para mim foi muito difícil, porque daí era mais uma coisa que eu tinha que deixar. Era mais uma coisa. Era mais uma coisa que era um sonho meu, que eu tinha que deixar para viver aquilo que Deus queria. Que não era o meu plano, mas era o plano de Deus. Mas eu tive que deixar.
Então foi um tempo muito difícil, assim, foram 2 meses no início em que eu fiquei muito ruim. Porque eu pensava muito nisso, que eu só tinha que estar largando coisa para Deus, eu ficava falando isso para Deus. Eu só largo coisa para Ti, eu só largo coisa, e Tu não me dá nada, eu só tenho que largar. E um dia eu fui no retiro e Deus falou muito comigo naquele retiro, que falava sobre a Virgem Maria. E eu disse, não, tá aí onde eu vou me segurar, é em Nossa Senhora. Eu vou me segurar em Nossa Senhora. E ali eu comecei a ler muito sobre a Virgem Maria. Muito, muito, até que eu encontrei o Tratado da Escravidão. E eu disse, é esse trem que eu vou fazer, é isso aí que eu vou pegar. E comecei a ler muito sobre isso, sobre fazer a consagração, e estudei muito, e eu comecei a seguir muitos passos da Virgem Maria. E daí eu fui entender que para mim conseguir viver em plenitude a vontade de Deus na minha vida, eu tinha que me renunciar. Eu tinha que deixar tudo para trás. Todos os meus sonhos, os meus projetos, tudo que eu achava que para mim era o melhor, eu tinha que largar, porque senão eu não ia conseguir viver em plenitude a vontade de Deus. E eu me lembro que no dia da escravidão, que foi um pouco depois de eu ter a Valentina, eu tive a Valentina dia 15 de setembro, e a escravidão foi no dia 8 de dezembro. Eu me lembro que antes da escravidão, naquele dia da escravidão, eu disse, né, que eu me dava toda para a Virgem Maria. E que independente daquilo que fosse vir para frente, eu era toda de Nossa Senhora. E eu ia acolher tudo. E eu me lembro que quando a Valentina chegou, assim, quando eu peguei a Valentina no braço, quando eu cuidei da Valentina, eu pude entender que aquele era o melhor de Deus para mim. Era o melhor, e eu sempre brinco, né, que tudo que a gente viveu no nosso casamento, no nosso namoro, eu e o João, toda a dificuldade que foi, para a gente viver a castidade em plenitude, para a gente fazer a vontade de Deus no nosso namoro, Deus, Ele pensou, Ele olhou para nós quando a gente casou e falou assim, eu tenho que dar o melhor eu tenho que dar para eles. E Ele deu a Valentina, que foi o melhor de tudo, o melhor. E logo depois que eu tive a Valentina, fiz a escravidão, e assim eu fui seguindo. Logo depois, eu quis voltar a trabalhar. Ela tinha 1 ano e 6, 1 ano e 8, eu quis voltar a trabalhar. E eu voltei a trabalhar. Deu uns 2 meses que eu estava trabalhando, eu descobri que eu estava grávida de novo. E eu disse, Jesus, e agora? Tem que largar tudo de novo. E assim eu fiz. Eu larguei tudo de novo. Para ter a Bela. Agora a Bela já está com 11 meses e eu estou trabalhando. Ainda não engravidei, né? Mas vamos lá, não sei. Do jeito que Deus é, eu não sei. O João que diz, quem sabe tu fica em casa, não trabalha. Mas é assim, né? A promessa de Deus, ela se cumpre na nossa vida no momento em que a gente renuncia à nossa vontade e permite que a vontade de Deus aconteça. E às vezes as pessoas ficam pensando assim, mas será que é o melhor? Mas será que é o melhor de Deus? Será que o melhor de Deus é para a minha vida mesmo? E é que nem o Elisandro disse, paga para ver. Paga para ver. Porque é isso. Nós precisamos dar uma chance para Deus. E o nascimento de Jesus, ele foi exatamente isso. Foi exatamente isso que a Virgem Maria fez com muito mais plenitude do que eu e do que muitas mulheres e homens fazem de Deus. Virgem Maria, ela renunciou tudo, mas com muita graça, com muita alegria, com muita satisfação de estar fazendo aquilo, de ser escolhida por Deus, de carregar no ventre o próprio Salvador. E eu fui procurar no dicionário o que significava espera. Espera. E o dicionário diz assim, esperança, acreditar e confiar. Isso é o que significa espera. E daí logo embaixo diz o antônimo, né? Que é o contrário do que é espera. Desistir, largar. Isso é o contrário de espera.
Eu disse, nossa, que profundo, né? É desistir. É largar, deixar para lá. Isso é ser o contrário da espera. Daí hoje, na verdade, eu fui à missa ontem, que hoje eu tinha compromisso. E daí o Evangelho, em Lucas 1,39, se vocês conseguirem pegar meio rapidinho aí. Deixa eu ver. Tá aqui. Que é a visita de Maria a Isabel, né? Vocês foram hoje à missa, vocês também leram essa palavra. O que mais me chamou a atenção foi assim, quando Isabel fala, né, para a Virgem Maria, lá no versículo 45, bem-aventurada és tu que creste, pois se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. E daí diz o que chamou muita atenção foi creste, que é a mesma coisa que acreditar. Acreditar. Então, bem-aventurada és tu que acredita, pois se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. Isso é muito sério. E hoje o Lisandro e a Xanda belamente fizeram esse momento. E eles falaram muito sobre a promessa, né? Qual a promessa que Deus tem para ti? O que Deus já te prometeu? O que Deus já falou para ti que vai cumprir? E eu fiquei pensando, às vezes a gente está tão desacreditada que nem promessa a gente tem, não é? Às vezes a gente está tão desanimada que nem promessa a gente mais escuta de Deus. De repente, alguns aqui, enquanto o Lisandro perguntava qual a promessa, e alguns ficaram se perguntando, mas que promessa? Eu não tenho promessa. Mas eu quero te dizer hoje que você tem a promessa. No momento em que tu aceita Jesus, em que tu renuncia o homem velho que está em ti, a mulher velha que está em ti, e que tu permite que esse menino Jesus nasça no teu coração, meu irmão, vem tantas promessas sobre a sua vida. Vem tantas promessas no momento em que tu diz não ao teu homem, e sim ao homem espiritual, e sim à vontade de Deus. Quantas promessas nós temos, né? Vem em mim a todos que têm sede, que você não terá mais sede. É uma promessa que está sobre a sua vida. Se crer, verás a glória de Deus. É outra promessa. Quantos enfermos, quantas promessas de enfermos nós temos na palavra. Tudo isso é promessa de Deus para a tua vida. Não é só para a minha vida. Não é só para a vida do Lisandro, não é só para a vida da Thaís, não. É para a sua vida em que aceita Jesus. Em que permite renunciar. E essa semana foi uma experiência muito concreta deste renunciar, assim, na minha vida. Que foi uma semana muito difícil, assim, aconteceram muitas coisas na minha casa. E eu fiquei muito irada. Nossa, o meu semblante era assim, o João que dizia, nossa, não dá vontade nem de te olhar. De tão braba que eu estava. Eu estava muito brava. Sabe naqueles dias assim que vem tudo para fora? Que o homem velho vem e vem com tudo. Que tu fica irada, que tu fica braba. Que tu tá com vontade de pegar as pessoas. Que tu tá com vontade de amassar. Sabe quando tu tá assim? Eu passei assim a semana inteira. Eu não podia ver ninguém. E daí eu disse, Jesus, daí a Érica falou, Drica, pregar no grupo. Eu disse, meu Deus, como é que eu vou pregar desse jeito? Impossível, impossível. Eu disse para a Érica, não tem condições de pregar. Não tem. E ela, vai rezando que eu vou tentar conseguir alguém. Eu disse, amém. Nem rezei. Eu sabia que Deus ia conseguir alguém. Porque do jeito que eu estava era impossível que Deus ia me escolher para fazer alguma coisa. E a Érica disse, Drica, eu não consegui ninguém. Daí eu disse, não tem condições. E daí eu levantei num dia de manhã, não me lembro que dia foi, quarta ou quinta. Liguei para a Thaís não me atendeu.
liguei para a Érica não me atendeu, eu disse, é agora. Não é agora, acabou isso. Peguei, me botei de joelho, comecei a rezar, rezei o rosário, as gurias estavam dormindo, aconteceu um milagre, as gurias dormiram até mais tarde de manhã, rezei um rosário, e eu disse, Senhor, tu precisa fazer um milagre na minha vida, tu precisa. E o Senhor só dizia isso para mim, renuncia, ali eu comecei a fazer renunciar, várias coisas, e o Senhor dizia, renuncia o homem velho que está vindo para fora. Isso é a Adriele velha, isso é a Adriele de 13, quando tu tinha 13 anos. Essa era a Adriele que tu iria ser hoje se tu não tivesse me conhecido. E eu parei, eu disse, meu Deus, graças a Deus que eu disse sim quando eu tinha 13 anos, porque eu ia ser uma pessoa insuportável. Porque eu estava essa semana insuportável. E o Senhor só dizia no meu coração, olha da onde eu te tirei. Olha da onde eu te tirei. Tu ia ser assim. Tu não ia ter ninguém. Tu ia ser assim, tu ia ser ruim. E eu disse, misericórdia. E é assim, meus irmãos. E é assim que o mundo nos oferece hoje. A gente sente ódio das pessoas, a gente fica braba, a gente sente vontade de matar, de fazer tanta coisa. Mas quando tu renuncia a esse homem velho, essas vontades humanas, quando tu permite em que Jesus nasça no teu coração de novo, quando tu permite em que Jesus venha e faça moradia na tua vida, daí você consegue provar da graça, da grande graça que é viver em Deus. E tem uma palavra em que fala exatamente sobre isso, assim, que é em Marcos 2, 22. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, o vinho os arrebentará e se perderá juntamente com os odres. Mas para vinho novo, odres novos. Quando eu li essa palavra, eu disse exatamente isso. Porque, irmão, nada vai adiantar todo esse momento que a gente teve com a Virgem Maria, que foi lindo, que foi maravilhoso. E isso é sério que eu vou te dizer. Daqui uma semana você nem vai lembrar. Porque tu não renunciou ao teu homem velho. Porque você já tentou plantar uma planta bonita, um fruto, uma coisa bonita em terra que não dá fruto, em terra que não presta? Ele não cresce, ele não tem vida, ele não vai crescer. E é exatamente isso. Não adianta a gente vir no grupo de oração, a gente está aqui, experimenta a glória de Deus, o poder de Deus, como a gente está sentindo a todos os domingos, mas se a gente não renunciar ao homem velho, a gente não vai conseguir transmitir isso para a nossa casa, que é promessa de Deus, não é? A restauração da sua casa não é promessa de Deus? É. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É uma promessa. Você não vai conseguir levar para o seu trabalho, para a sua faculdade, para aquele que está precisando, você não vai conseguir. Por quê? Porque você não está limpo. Porque você não plantou a palavra de Deus. O menino Jesus não nasceu em um lugar que dê fruto. Ele vai morrer. Ele morre. Ele não dá vida. Então essa é a grande proposta nessa noite. Se você quer realmente viver um ano novo, um ano diferente, um ano em que as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida, um ano em que todas as promessas que Deus te fez, e as que ainda você chegou hoje a pensar que nem tem promessa, mas você está vendo que você tem promessa sobre a sua vida, que existe promessa sobre a sua vida. Se você renunciar a este homem velho e permitir que o menino Jesus nasça na sua vida, nesta terra tratada, nesta terra aceita, nesta terra santa, você viverá a promessa de Deus.
você vai experimentar o cumprimento da promessa de Deus. Porque ali há terra boa. E ali vai dar fruto. Então eu queria nessa noite te convidar a fazer isso. Quem quer experimentar esse Natal diferente? Quem quer experimentar esse ano novo? Experimente que o teu ano não se inicie lá no dia 1º, mas que o teu ano se inicie ali no dia 25, quando Jesus nasce. Te permita isso neste ano. Mas que, além disso, você se permita olhar exatamente aquilo que a Xanda estava dizendo. Nos seus erros que você fez neste ano. Olhar para trás e dizer, Senhor, eu renuncio. Eu renuncio às más paixões. Eu renuncio àquilo que não está na tua vontade. Que você se permita a ir renunciando isso. Queria te convidar a fechar os seus olhos nesse momento. E a continuar a fazer essa reflexão que a Xanda nos fez no início deste grupo de oração. Aonde você tem olhado e tem dito que não há mais jeito. Que você não tem mais conseguido andar diante dessa situação. Que você olha e diz, não tem como. Vai renunciando a isso que o inimigo tem te dito. Renuncie à voz do inimigo na sua vida. Renuncia àquelas pessoas que têm te colocado para baixo. Renuncia ao desejo da tristeza, de sentir a tristeza. Renuncie a este desejo. Renuncie o desejo de ser sempre o centro de todas as coisas. De ser o que sabe de todas as coisas. Renuncia à ira, a toda a brabeza, toda a tristeza. Renuncia a tudo que tem te feito mal, a tudo que te fez mal neste ano. A todas as palavras que tu ouviu neste ano. Vá renunciando. Que tu vá desejando esse menino Jesus novo na sua vida. Vá desejando isso. Vá desejando este menino Jesus, que ele vá nascendo no seu coração e que ele dê frutos.